Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar então, que acho que o prefeito está em atendimento, mas daqui a pouco ele vem dar uma palavrinha aqui com vocês. Então, eu queria começar, né, agradecendo a presença de todos, das autoridades, do pessoal que deixou seus afazeres aí para estar aí ouvindo o que a gente tem para falar. Hoje é uma audiência rápida, seria só para explicar para vocês, mas quem já trabalha em outros municípios já deve ter uma ideia já de como funciona esse processo. Então, assim, antes de mais nada, eu quero também começar agradecendo a secretária Thalita, que viabilizou esse projeto, que cutucou a gente ali para estar incentivando a iniciar. Agradecer também o Clodoaldo, que colocou a mão na massa, ele que colocou para rodar mesmo ali dentro do site esse processo. E, enfim, todo mundo que deu um suporte, o pessoal da imprensa, que está sempre junto com a gente. O Wilson também, que agora está à frente ali da parte de fazer o alvará. O Luiz, que é o engenheiro que aprova os projetos hoje. E todos os presentes. Então, é bem simples, bem rápido. Primeira coisa, eu queria falar para vocês assim que é necessário ter um login dentro do sistema da prefeitura. Mas ele é muito fácil de ser feito. Eu vou começar mostrando como que é feito o processo de aprovação do alvará. Ele pode ser feito também, por enquanto, de forma híbrida, ou seja, a gente está aceitando tanto os processos digitais quanto o processo físico. Então, não sei por qual prazo, mas por enquanto, assim, pode ser dado entrada tanto papel quanto aqui por meio do site do município, ok? Então, é dentro do próprio site, né, Mamborê Atende.net, ou digitar no Google ali, Prefeitura Municipal de Mamborê, e acessar esse link aqui do Mamborê Atende.net. Aí na barra de pesquisa que tem aqui, na parte superior, escrever Alvará, isso para dar entrada no Alvará. Aí tem a opção Alvará para construção obra. Então seleciona essa opção. Aqui está em fase de teste, né? Então a gente está iniciando agora, mas já tem entrado algumas solicitações dessa forma. Inclusive, já teve acho que 2 processos que finalizaram, deu certo. Então, assim, aqui clicar em acessar e aqui que vocês vão colocar o login e senha. Esse processo também eu gravei um vídeo, tá? E vai estar disponibilizado também ali no site. E também a gente vai colocar um tutorial ali com os prints, né? Para o que for mais fácil ali para vocês. Ou olhar o vídeo ou olhar o print. Então aqui você coloca o teu login e senha. Quem não tem, vai entrar aqui, ó, cadastre-se. Entrou no cadastre-se. Aí entra aqui, serviços do portal do cidadão. Aí vai digitar, vai preencher, né? Pessoa física ou jurídica, CPF, enfim, toda a documentação. E aí tem que aceitar os termos também. Ok? Então aqui para fazer o login, coloco o CPF e a senha. Bom dia. Desculpa o atraso, não sei se vocês já começaram a reunião ou não. Iniciamos agora. É? Pode falar. Tudo bem. Desculpa o atraso, mas a agenda do prefeito, como ele é um homem público, ela é aberta. Às vezes precisa abrir um espaço ali para atender uma coisa urgente, né? E começar agradecendo a vocês por estarem aqui, por atender o nosso convite. Sei da correria de trabalho de todos vocês, cada um vai na sua agenda também. Mas a reunião hoje, o motivo é uma coisa boa, eu acredito, para vocês, né? Que é o trabalho que a gente está fazendo para inovar, né? Essa é a palavra, hoje é uma palavra muito usada em todos os setores privados e que a gente também está trabalhando nessa administração para trazer para o setor público, né? O setor público não pode ficar para trás, a gente vai tentar acompanhar algumas coisas. E a ideia é também facilitar a vida
de vocês que estão lá na ponta, que precisam acionar os serviços do município e, lógico, que também facilitar a nossa vida, né? Que nós também estamos precisando trabalhar um pouco menos, né? Cada vez a coisa está complicando mais para o setor público, cada vez a gente está trabalhando mais. Toda vez que os órgãos de controle, tribunais de contas e tal, eles criam mecanismo para controles, vamos assim dizer, aumenta a nossa carga de trabalho. E aí a ideia é justamente facilitar, é abrir um caminho para que todos os setores, nós estamos começando, acho que é um dos primeiros, a engenharia, né? Mas nós estamos trabalhando aí para abrir em todos os setores essa facilidade, para que as coisas possam acontecer num tempo mais rápido, né? Porque o protocolo, o caminhar do protocolo aqui dentro da administração, que vem para o funcionário, que vai para o outro, enfim, isso acaba demorando e nós estamos vivendo num mundo hoje onde as pessoas estão, inclusive, se medicando por conta da ansiedade. Todo mundo hoje é ansioso, né? O teu cliente, ele não quer as coisas para hoje. O cliente, quando chega lá no teu escritório, ele quer para ontem, né? E aí você faz a tua parte, mas quando chega nos órgãos públicos, para, né? Então a ideia é essa, é apresentar caminhos para que a gente possa agilizar, possa facilitar a vida de vocês, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui uma explanação. Quem é que vai fazer? Você? Carol que vai fazer, né? Vamos apresentar aqui também, você já conhece a nossa equipe que está aqui na ponta, aqui a Carol, o Wilson, quem mais que está aqui da tributação? Clodoaldo da tributação, da engenharia, a Ana Júlia, o Luiz, Larissa, o João, quase todos aqui são da administração, pelo menos 50% daqui que estão na reunião hoje é da administração, né? Mas é assim que funciona. E a Thalita, que é a secretária da inovação, está à frente desse trabalho aí que a gente vem desenvolvendo, encontrando dificuldades que não é fácil de você derrubar barreiras e nem muros, né? Os entraves que existem dentro da administração pública, das empresas que prestam serviço para o município, né? Aqui está falando de IPM e tal. Então, o que a gente mais ouve dentro da administração pública antes era assim, a gente sempre fez assim e sempre deu certo, né? Mas deu certo para quem está aqui, que bate o cartão 5 horas e vai embora, que é o que eu falo sempre para a minha equipe, que eles não gostam muito de ouvir, né? Os que estão aqui hoje são conscientes, sabem, mas grande parte do que eu falo não gosta. Porque está tudo certo para quem bate o cartão e vai embora, né? Mas não está certo para quem está lá na ponta, em contato com o cliente, sendo cobrado pelo cliente, com prazo para cumprir e uma série de coisas, né? Então, não é fácil derrubar essas barreiras, mas a gente está trabalhando para isso, para criar esses mecanismos, para facilitar a vida de vocês, não, de todos nós, né? Então, contigo, apresente o trabalho, né? E eu vou ali receber mais um pessoal de Moarama que chegou ali, daqui a pouco eu volto um pouquinho participar. Na verdade, eu já conheço, ela já fez a apresentação para nós. Nós estávamos, inclusive, eu não sei se alguém chegou a receber um comunicado que a gente mudaria a reunião, se ele chegou a disparar esse comunicado, não, né? Não. Não? Então tá. Que a gente estava tendo a possibilidade de mudar, porque nós estamos fazendo também agora um novo trabalho aí com uma empresa, a CTM Gel, né? CTM Gel, que trará também algumas coisas, algumas inovações, imagens, uma série de coisas que a gente vai fazer um voo sobre Mamborê, atualizar nossa planta, né? Mas isso ainda vai demorar mais uns 2 ou 3 meses. Então, mas a gente acabou decidindo, dizer, não, como a gente já tem algo pronto, vamos apresentar e vamos começar a trabalhar no que a gente tem. A hora que a gente tiver novos recursos, algo que venha para melhorar, com certeza todo mundo vai aplaudir e vai dizer, olha, que bom que melhorou, né? Então, mas a gente já está aguardando, o tempo está passando, daqui a pouco a minha gestão termina e a gente fica adiando mais 2 meses, mais 2, e a inovação não chega, né? Então, por isso que a gente, daqui uns dias, pode ser que a gente precise novamente de falar com vocês, de apresentar algumas mudanças, mas se isso acontecer, vai ser para melhorar, tá? Para a gente ter mais e mais. Hoje nós estamos trabalhando com IPM, Sim. dentro do IPM, né? Isso. Tá certo? Uhum. Então tá bem. Obrigado.
Obrigada, Como será? prefeito. Então, o primeiro passo, né, recapitulando, é entrar no site do município. Prefeitura de Mamborê. Mamborê atende net. Sempre nesse site, Mamborê atende net. Se eu também estiver falando muito rápido, vocês vão falando, tá? Que alvará, se for o caso, alvará para construção, obra. Então, aí vai chegar nessa tela, clicar em acessar e colocar o login e a senha. E é essa tela que vai abrir. Então, aqui no subassunto, a gente tem várias opções. Tem a opção de construção residencial, construção de ampliação residencial, reforma para construção residencial, regularização. E daí também tem as opções para construção comercial, da mesma forma, e ainda quando é construção mista, ou seja, é a residencial e a comercial. Tem todas essas opções porque é conforme tem que informar lá dentro do site da Receita. Então, por isso que sempre, quando era DEVET, né, acho que ela sempre comentava com vocês, não, tem que especificar se é regularização, se é reforma, né, se é uma construção nova ou se é uma regularização, enfim. Tem que ser especificado porque é dessa forma que a gente entra dentro do site da Receita e insere os dados. Então, por isso que é importante fazer dessa forma. Então, para esse demonstrativo, a gente vai utilizar a opção aprovação para construção residencial. E aqui já puxa o cadastro imobiliário. Esse cadastro imobiliário, ele tem na capa do IPTU. Mas, por exemplo, às vezes eu não sei o cadastro imobiliário. Então, a gente tem a opção de pesquisar, tanto aqui quanto pela CTMGEL. Então, essa é a empresa que o prefeito comentou, tá? Para ser atualizados os dados, mas ela está em funcionamento hoje. E a gente consegue acessar, né? CTMGEL. ctmgel.com.br. Essa é a empresa que fez as imagens aéreas. Então, a gente entra aqui em clientes, não precisa ter login e senha. Isso aqui é acesso para qualquer pessoa que entrar aqui. Então, a gente vai achar aqui a Prefeitura Municipal de Mamborê. Eu acho que tem no site também. Tem, Clodoaldo? Você tem, né? Lá naquele banner inicial também tem, porque às vezes facilita, né? Vou até colocar aqui, ó. Voltar aqui só para vocês verem que dá para entrar direto, que é mais fácil do que fazer todo esse. Volta ou mais é o último? Esse aqui? Não, volta. Mais um. Aqui. Vista aérea de Mamborê. Então, na parte inicial aqui do site, a gente já tem esse acesso. E já vai direto em Mamborê, é mais fácil do que ficar fazendo todo esse caminho. Aí eu posso, por exemplo, achar, encontro aqui dentro da cidade, aonde eu quero, qual que é a casa que eu quero acessar. Por exemplo, eu quero essa aqui. Aí eu clico em cima, aqui no cadastro, ó, ele já aparece esse número que está antes da barra. Ele é o cadastro imobiliário, para ser inserido aqui. Mas eu também posso pesquisar pela lupinha e colocar os filtros, que às vezes acaba sendo mais rápido, né? Ó, posso adicionar mais um filtro, por exemplo, posso adicionar vários filtros, né? Posso ir colocando. Por exemplo, eu vou colocar aqui pelo Logradouro, que é o endereço, e pelo número. Então, eu vou colocar aqui, igual eu gravei o vídeo ontem, vou colocar aqui o endereço da prefeitura. Esse endereço da prefeitura. Então, aí eu seleciono. Eu também tenho a opção de colocar pelo proprietário, né? Enfim, tem várias opções aqui. Aí o requerente. Por isso que é importante ter esse login antes. Que daí eu consigo puxar pelo nome, pelo próprio nome. Então, no meu caso, vou colocar o meu nome aqui. Ele tem a questão da lei de proteção de dados, então ele oculta, como é uma parte aqui, até aqui é público, né? Então, aí eu quero, por exemplo, eu selecionei a opção aprovação para construção residencial. É uma construção nova. Esse é o textinho que vai aparecer lá no protocolo. Aí eu vou escrever aqui teste, só para depois a Cleide verificar lá.
Então, aqui a gente tem as opções dos documentos obrigatórios. Hoje, como obrigatório, tem o requerimento, a matrícula atualizada, é importante sempre frisar que ela tem que ser atualizada e foi feito um decreto que tem que ser a matrícula inteira teor. Então, aí, nesse caso, seria esse documento, né? Aí, o projeto arquitetônico e a guia de RT, CAL, RRT, ela tem que estar quitada. E é importante também ressaltar que esses documentos têm que estar assinados. Aí também a gente tem os documentos opcionais. Acima de 100 metros quadrados, precisa dos projetos complementares. Dependendo do comércio, tem que ter projeto de prevenção de incêndios. Se você quiser também acrescentar notas fiscais, enfim. Se não está no nome do proprietário, tem a questão do contrato de compra e venda. Então, aqui nesse campo, você consegue acrescentar eles. Mas eles são documentos opcionais. Os obrigatórios são esses que tem descrito também naquele decreto lá, que foi publicado esses dias. Não sei se todo mundo viu, mas ele está disponível ali no portal do Diário Oficial. E se você quiser ainda acrescentar um outro documento complementar, é aqui nesse campo aqui embaixo que você consegue. Aí você digita, né, o nome e busca no computador. Esse requerimento, você consegue baixar direto aqui no site o modelo. Então, eu clico aqui, baixar modelo, e eu posso colocar aqui, vou colocar na área de trabalho aqui, alvará de construção 5. Aí, ok, ele já vai abrir. Eu vou salvar ele em PDF e eu acrescentar todos os campos o mesmo, mas vocês vão colocando. E outra coisa que é importante, e até a Cleide ontem reforçou comigo, é a questão de renomear os arquivos, para facilitar, porque toda essa documentação ela vai para o protocolo geral. E o protocolo geral, ele vai analisar se a documentação está completa, se a matrícula está atualizada, para daí dar sequência e tramitar para o setor competente, que no caso é o setor de engenharia, e vai para a aprovação do projeto. Aí depois da aprovação, já aproveitando, né, o gancho, aí vai para o setor de tributação para ser emitida a taxa, e essa taxa ela vai ser disponibilizada dentro do protocolo. Aí após o pagamento, vai ser liberado o alvará de construção. Ok? Então, aqui eu preenchi tudo, né? Aí a gente pode fazer a assinatura tanto digital quanto física e digitalizar, né? E salvar em PDF. Depois. Teste alvará. Vou colocar. E salvar em PDF. Então, agora a gente vem aqui, busca no computador. Teste alvará. Coloca a matrícula. Então, assim, renomeia o arquivo, né? Coloca lá, matrícula, requerimento, e vai acrescentando os arquivos obrigatórios. Os demais, eles são opcionais, então pode seguir sem eles. E dá um confirmar. Então, ele já vai gerar aqui, ó, um comprovante de abertura automaticamente do protocolo. Então, você pode salvar ele, e é com esse número aqui em cima, que é o do protocolo e o código verificador, você consegue acompanhar o seu processo. Eu vou salvar ele aqui na área de trabalho. Depois, vocês apagam os arquivos que eu estou salvando. Protocolo, teste. Então, por esse número e esse código, ó, eu vou copiar o código e memorizar o número, 2962. Eu consigo acompanhar minha solicitação. Aí, eu vou dar um não agora. E aqui na barra de pesquisa, protocolo. Pode ser lá na página inicial também. Então, eu vou selecionar a opção consulta de processo digital, que a gente vai usar para conferir esse processo. Acessar. Acho que por aqui se vai visualizar. Aqui. Histórico. Ó, informações do processo, esse aqui é aquela parte de entrada. Aí aqui eu tenho o histórico. Então, ele foi para abertura e agora está em trâmite.
Então, ó, ele está na divisão de arquivo e protocolo. Então, aqui é o setor que ele se encontra no momento. E aqui eu consigo também ver, né, a linha do tempo. Ó. Eu dei entrada, a data do movimento, né, abertura, e aqui foi para o setor de protocolo. Então, ele vai conferir essa documentação e depois ele vai dar sequência ali, tramitando para o setor responsável. E aqui está todos os arquivos que eu coloquei no meu processo. Quando tiver a taxa, ela vai estar aqui também, nessa aba anexos. Então, é só fornecer para o cliente, assim que ele pagar, compensar. E outra coisa interessante é que agora o pagamento pode ser feito via Pix. Está sendo, essa taxa também, tá, né, Clodó? Via Pix, então, assim, a compensação é mais rápida. Antes demorava ali 2 dias para compensar o pagamento. Então, agora é questão de minutos ali, já pode estar disponível. E a partir do momento que compensar, já vai ser anexado aqui o documento. Ele não é instantâneo, tá? Porque quem vai anexar o documento vai ser o Wilson, por enquanto, né? Então, às vezes não vai ser assim, acabei de pagar, já vou olhar lá, não vai estar. Às vezes não vai estar. Então, por enquanto vai ser dessa forma. Então, esse é o processo para dar entrada em alvará. Ficou alguma dúvida? Eu acho que é importante falar da assinatura digital, né? Que se todos assinarem digitalmente, né? Quando a gente estava conversando com a doutora Silvia, os cartórios aceitam os documentos já assinados, né? Exatamente. Se for assinado digital, todos têm que assinar digital. Por exemplo, eu não posso, eu como requerente assinar digital e o cliente, né, o proprietário, ele assinar físico. Aí o cartório não aceita. Então tem que ser todos digital ou todos físicos. Mas aí se mandar digital, é só enviar essa documentação e depois envia para eles. Eles vão instruir lá na hora de dar entrada no cartório. Mas aí envia no e-mail deles para eles validarem essa assinatura. Inclusive, eles validam a nossa assinatura também, mas tem dado certo. Outra situação também da questão dos documentos obrigatórios é que, por exemplo, quando se trata de loteamentos, que daí está no nome da loteadora, aí ele já se torna obrigatório o contrato, né? Isso, exato. Se o proprietário ali, a pessoa que é o seu cliente, ela não é o proprietário na matrícula ainda, tem que ser acrescentado esse contrato de compra e venda. Já vira obrigatório também, né? Isso, exatamente, nessa situação. Alguma dúvida? Eu vou explicar então agora o processo de subdivisão, unificação e aquelas retificações de matrícula. Por exemplo, eu tenho que retificar um confrontante, tem que ser aprovado um memorial aqui na prefeitura também. Então, esse é um outro processinho, mas é basicamente igual. Vai entrar aqui no site da prefeitura, né, página inicial, e eu posso digitar aqui: unificação, subdivisão ou memorial. Qualquer uma dessas palavras vai aparecer a opção. A opção é aprovação de planta topográfica e memorial descritivo, subdivisão, desmembramento de lote urbano. Essa a opção do serviço. Então, eu vou acessar, ainda está em fase de teste, né? Mas já está entrando normalmente. Inclusive, a Priscila já deu entrada em um. Chegou para mim. Então, acessar. Aí aqui, ó, entrou direto porque eu já estou feito o login. Mas se não, ia ser aquela tela lá, fazer login, enfim. Aí aqui, o subassunto. A gente tem 3 opções, esse é menos opções. Ou vai aprovar a planta topográfica e memorial, nesse caso é para retificar a matrícula. Aí tem aprovação de subdivisão ou desmembramento de lote urbano. E também tem a opção de unificação ou remembramento, que é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui uma subdivisão. Mesma coisa, cadastro imobiliário, posso buscar pela lupa, ou já achar ali direto, né? Então, eu vou colocar também de novo prefeitura, né? Eu deixo aqui no contém, porque se eu colocar igual, por exemplo, tem que ser exatamente o que eu digitar ali, tem que aparecer no meu logrador. Agora, se contém, ó, eu começo escrevendo e já vai procurar por esse início ali. E aqui também, contém.
Ou pode ser igual também, porque tem um número, né? O número predial é aquele. Seleciona a opção. Requerente. Vou colocar o meu nome. E aqui, ó, eu vou alterar o lote, né? Ou data. Colocar, por exemplo, quadra... Qual que é a data daqui? Quadra 55, lote 1R. Então, um R55. Quantos metros? Muitos. Vamos colocar 800, por exemplo. E a matrícula? A matrícula, eu coloco ali o número da matrícula. E, enfim, aí aqui também tem o modelinho próprio, né? Tem um modelo para subdivisão e outro para unificação. Mas é basicamente a mesma coisa, só vai mudar ali uma informação ou outra. Aí baixo o modelo. Salva onde eu quero no computador. Ok. Aí, preenchi, salvei em PDF, assinei, vou buscar ele. Vou usar o mesmo daquele teste alvará, só para dar sequência. Então, aqui é o requerimento, a matrícula atualizada também, a RT ou RRT. E aqui eu tenho a planta da situação atual e após a subdivisão. No caso, a mudança vai ser atual após a unificação, quando for o caso de unificação. Se eu quiser colocar mais algum documento complementar, tem a opção. E eu posso ir acrescentando mais de um. Ó. Vai colocando, clicando no mais e vai acrescentando aqui. Confirmar. Prontinho, já gerou o meu protocolo. Eu tenho o protocolo e o código verificador aqui. Salvo, se eu quiser, né, em algum local. E eu consigo, por esse número, estar acompanhando o processo também. E aí, nesse caso de unificação, subdivisão, ele não tem taxa, né? Então, vai gerar ali as certidões de subdivisão, numeração predial, CND e a de perímetro urbano. Então, a princípio, seria isso. Ficou alguma dúvida? O que vocês acharam? Vai facilitar bastante, né? Principalmente a parte de projetos, né? Que tem um certo custo ali, tá imprimindo todas as pranchas, né? Então, economiza. É um avanço aí para nós. Então, pessoal, seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida, nós também da tributação estamos à disposição. O pessoal da engenharia acredito que sim também. Se ficar, né, alguma questão, se não conseguir fazer o login, pode entrar em contato com a gente ou até com a Cleide também, que a Cleide pode estar auxiliando nessa parte. Mas, assim, é para ser bem intuitivo. Ontem eu gravei os vídeos, né, fiz os testes e acredito que até o final dessa semana o Alisson vai estar disponibilizando. O Alisson é o rapaz do TI, a título de conhecimento. Então ele vai estar disponibilizando ali dentro do site também do município, né, para de repente ficou alguma dúvida, né, pode entrar ali e verificar como que foi feito. Foi exatamente esse processo. Essa audiência fica gravada lá no Ah, Facebook sim. também. E a audiência fica gravada no Facebook, então se alguém também quiser consultar novamente, né, então já vai estar disponível lá. Acho que, Carol, a gente pode deixar para o pessoal também, se tiverem sugestões, né, não só no processo digital, talvez do alvará, de outras situações, a gente tem, né, como o prefeito falou, buscado que as coisas se tornem mais ágeis, e o mundo é digital hoje, então, assim, se tiverem sugestões, podem falar comigo, se for do setor, né, procurar a pessoa do setor, para que a gente possa agilizar, né, os processos. A gente tem conversado aí com a IPM também, para que seja mais intuitivo, que seja mais rápido, mais fácil, mas o que a gente quer é que vocês possam agilizar o trabalho de vocês aqui na ponta,
também, e que a gente diminua a quantidade de papéis, que isso também, né, a parte ambiental e de custos, tudo mais, a gente poder andar como o setor privado anda, né, com tudo digital. Acho que é isso. É isso. Então a gente fica à disposição e agradeço imensamente a presença de vocês. E é como a Thalita falou, a gente está aberto às sugestões. Acredito que em breve também nós vamos colocar o processo do Abitse dessa forma, mas vai ser basicamente a mesma coisa, só digitar lá Abitse, mas a gente vai estar divulgando. Ok? Eu agradeço muito a presença de vocês e bom trabalho.